É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio, que é a base da nossa ministração, que está postado no site do portal Escola Dominical. E lá também nós postamos 4 ou 5 outros textos desta lição, textos de apoio. Vejam também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de links, e não é força de expressão, são dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas desta lição que são publicadas na Rede Mundial dos Computadores. Também, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e lá postem a sua pergunta. Para acessar a sala dos professores, é preciso se cadastrar no site do portal Escola Dominical, cadastro que é gratuito. Também durante a semana nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio que os irmãos têm dos textos sugeridos na lição bíblica. Ouçam esta aí, eu tenho visto pouca gente ouvindo esta leitura diária, é um esforço muito grande que o portal Escola Dominical, toda a equipe faz para que os irmãos possam ter um momento devocional e ao mesmo tempo mais subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube da lição do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A entrada é franqueada a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza como quando o povo de Deus, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estuda a Palavra do Senhor. É o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a Palavra do Senhor, no dia do Senhor, como nos ensina o saudoso pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Encontrando o Nosso Próximo. Hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, que é mais uma das parábolas exclusivas do Evangelho segundo escreveu Lucas. Temos repetido aqui ao longo do trimestre que Lucas foi o evangelista que mais parábolas de Jesus registrou, para provar aos gregos que buscavam a sabedoria, tinham a sabedoria como um objetivo, uma finalidade na vida, era assim a cultura grega, e Paulo reproduz isso em 1 Coríntios 1 e 22, Lucas, para provar que Jesus era o homem perfeito, tinha que provar que Jesus era sábio, que ele era a própria sabedoria divina. E as parábolas são uma estratégia demonstradora de sabedoria, porque a partir de elementos corriqueiros, elementos do dia a dia da vida, Jesus extraía profundas verdades espirituais. Então, do corriqueiro, do cotidiano da vida terrena, Jesus nos fala a respeito de verdades espirituais. E este é o caso da parábola do bom samaritano, que está registrada em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37.
esta parábola, exclusiva de Lucas, e como Lucas normalmente faz, ele diz quais as circunstâncias, quais os propósitos de Jesus ao contar esta parábola. E o texto diz quais eram estas circunstâncias. E depois, diz o texto, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Esta pergunta astuciosa deste doutor da lei, que queria se justificar a si próprio e queria, nesta justificativa, ter a aprovação de Cristo, é nesta atitude que o texto sagrado diz que é uma tentação a Jesus, uma provocação a Jesus, que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus estava terminando ali o seu ministério na Galileia, indo para Pérea. A Pérea, que é uma região ali do outro lado do Jordão, próxima à Galileia, na região norte, repleta de cidades gentílicas na época de Jesus. E depois que Jesus havia determinado aos seus discípulos um estágio de evangelização, Jesus, na Pérea, nesta nova fase do seu ministério, indo para Jerusalém, conforme a visão, conforme o panorama dado por Lucas em seu evangelho, ele recebe esta indagação deste doutor da lei. Este doutor da lei era uma pessoa religiosa. E nós entendemos que ela seja uma pessoa religiosa, além de ser doutor da lei, era uma pessoa religiosa por quê? Porque, em primeiro lugar, ele estava preocupado com a vida eterna. Ele preocupava-se com a eternidade, com o transcendental. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que sabe que precisa se religar a Deus. Então, uma pessoa religiosa é uma pessoa que sabe que o mundo tem algo superior a esta dimensão meramente terrena. É preciso que nós estejamos prontos para nos encontrarmos com Deus, para a realidade da eternidade. E a religião é uma tentativa humana de se ligar a Deus. Religião quer dizer religar a Deus. E Jesus, já caminhando-se para o final do seu ministério, encontra esta pessoa religiosa que está preocupada com a vida eterna, que quer um destino, quer saber o seu destino para a eternidade, que sabe que não existe esta história de morreu, acabou. Então ele quer decidir sobre a eternidade. Mas ele é uma pessoa religiosa porque ele acha que para herdar a vida eterna é preciso fazer alguma coisa. Ele disse, que farei para herdar a vida eterna? O religioso é aquele que acha que pode determinar a forma pela qual ele entra em comunhão com Deus. A religião, uma tentativa humana de se religar a Deus. Religião quer dizer religação. E nesta religação, o homem, na sua imaginação,
ele prevê o que precisa ser feito para chegar à salvação, à comunhão com Deus. Então ele acha que as suas obras, se bem feitas, se de acordo com as regras, cerimônias e ritos que o próprio homem inventa, ele alcançará a benevolência divina, ele alcançará o favor divino. Tudo depende de obras, tudo depende de ações, tudo depende de atitudes. Essa é a ideia do religioso, que não entendeu que o homem nada pode fazer para herdar a vida eterna. O homem nada pode fazer para ser salvo. A salvação vem da vontade de Deus e da forma que Deus quis que ela fosse feita. Nós só somos salvos porque Deus quis que o homem fosse salvo. Ele não quis que os anjos e o diabo fossem salvos. Eu digo aqui os anjos maus. Mas ele quis que o homem fosse salvo. Porque Deus é soberano e a sua vontade prevalece. Mas para religar o homem a Deus, nunca se pode partir do homem. É preciso que se parta de Deus. E é por isso que Deus se fez homem. Morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Pagou o preço dos nossos pecados. E agora quem crer no Filho de Deus, este é salvo. Não por obras, mas pelo favor imerecido de Deus. Então este doutor da lei era uma pessoa religiosa, provavelmente um fariseu, e achava que para obter a vida eterna ele teria que fazer algumas obras. E ele então pergunta a Jesus que obras ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, sabendo do íntimo daquele homem, que ele era uma pessoa religiosa hipócrita, nós vamos ver daqui a pouco por quê, ele responde a pergunta com outra pergunta. Perguntou àquele doutor da lei, que era conhecedor da lei, o que dizia a lei. Ou seja, quais eram os grandes mandamentos da lei. E aquele doutor da lei, que era um exímio conhecedor da lei, diz para Jesus, olha, a lei diz que eu devo amar ao Senhor Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Nisto se resume toda a lei de Moisés. Quem o diz é o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, quando Jesus aí, nesta oportunidade, ele é indagado por um doutor da lei. Aqui foi uma outra situação, né? Então aqui, Mateus diz que o doutor da lei indagou a Jesus. E Jesus disse, olha, o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor teu Deus, toda a tua alma e todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na verdade, o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo é o resumo, é a síntese de toda a lei. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo, um doutor da lei, diz isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 13. Ele diz assim, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor é o cumprimento da lei. Jesus mesmo ensinou isso. E o doutor da lei respondeu, ó, são esses dois mandamentos. Mas o doutor da lei, ele sabia da sua própria vida. Ele sabia
da sua vida desmantelada. Tanto que ele, querendo se justificar, Jesus diz, quando ele responde isso, Jesus disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas você já sabe, então é só viver aquilo que você já sabe. Mas aquele homem, querendo se justificar, ele diz, mas quem é o meu próximo? Ele queria, através da ignorância do próximo, estar dispensado de amar o próximo. Ele quis dizer que ele não podia saber quem era o seu próximo. Ou queria de Jesus o conceito de que o próximo eram exatamente as pessoas a quem ele fazia bem, porque ele não fazia bem a todas as pessoas. Ele quis se justificar, querendo dizer, quem é o meu próximo? E é para responder essa pergunta, quem é o nosso próximo, que Jesus conta a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é a parábola onde Jesus nos ensina a verdade espiritual de quem é o nosso próximo. E nos ensina que qualquer ser humano é o nosso próximo. Que o próximo é o outro. Não importa quem ele seja, não importa o que ele tenha feito, não importa como ele esteja, ele é o nosso próximo. E o que diz a parábola do bom samaritano? Que, segundo Edward Rees e Frank Classen, teria sido proferida em novembro de 28 do ano 28. Em primeiro lugar, Jesus diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem é assaltado na estrada. Os salteadores despojam dos seus bens, espancam-no e o deixam meio morto. Passando pela estrada, também descendo de Jerusalém para Jericó, vem um sacerdote que, ao ver aquele homem moribundo, desvia, passa de largo e vai embora. Em seguida passa um levita. O levita também, ao ver aquele homem moribundo, desvia, passa de largo e vai embora. Aí passa um terceiro homem. Este homem, ele era samaritano. O texto não diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Diz que ele estava apenas indo de viagem. Ao ver aquela pessoa moribunda, o samaritano para, desce da sua cavalgadura, se aproxima do cidadão e, ao ver que o cidadão ainda vivia, pega azeite e vinho e presta os primeiros socorros, ata as feridas daquele moribundo, toma-o nos seus ombros, coloca-o na sua cavalgadura, prossegue viagem e para numa estalagem. Lá, ele termina os cuidados com relação àquele homem. Chama o estalajadeiro, lhe dá 2 dinheiros e diz para ele continuar o tratamento, porque ele precisava prosseguir viagem. Mas ele voltaria e pagaria o que se fosse gasto mais do que aqueles 2 dinheiros que ele havia dado. E após ter contado esta parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei, quem lhe parece que foi o próximo daquele homem? E o doutor da lei, dentro do seu preconceito, pois a personagem que era o próximo era o samaritano, pessoa inimiga dos judeus, pessoa considerada imunda pelos judeus, ele nem cita dos seus lábios que era o samaritano.
Ele somente diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí então Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Esta é a parábola do bom samaritano. Vamos então interpretá-la, entendê-la. Jesus diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Era uma circunstância muito conhecida daquele doutor da lei. Os estudiosos bíblicos dizem que o doutor da lei não estava em Jerusalém, estava na Pérea, onde Jesus estava ali no ministério. Mas ele era um doutor da lei. Como doutor da lei, ele era um grande conhecedor de Jerusalém. Porque os doutores da lei eram formados em academias que normalmente ficavam em Jerusalém, havia, logicamente, centro de estudos em outros lugares, mas sendo doutor da lei, ele era um praticante da lei, e todo homem tinha que 3 vezes ao ano ir a Jerusalém por ocasião das grandes festividades da Páscoa, de Pentecostes e da Festa dos Tabernáculos. Então ele conhecia como ninguém Jerusalém. Deve ter estudado a lei em Jerusalém. Frequentava o templo em Jerusalém. E ele conhecia bem essa estrada de Jerusalém para Jericó. Até porque, se estava ele na Pérea, era um caminho que ele tomava para voltar para casa. E o que diz o texto? Esta estrada, que ele bem conhecia, era uma estrada perigosíssima. Como sabemos que era uma estrada perigosíssima? Em primeiro lugar, porque Jerusalém fica num lugar alto, Jericó fica num lugar extremamente baixo. Jerusalém fica a 700 metros do nível do mar e Jericó fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Jericó está indo, quem vai para Jericó vai para o caminho do Mar Morto. E os irmãos sabem que o Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar. É a região mais baixa da crosta terrestre. É o Mar Morto. Então, a estrada de Jerusalém para Jericó é uma descida. É por isso que Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Uma grande descida. A gente diria hoje uma estrada de serra. E naquele tempo, uma estrada perigosa, com relevo acidentado, e que era infestada de ladrões e de assaltantes. Parecia as estradas brasileiras hoje. Flávio Joséfo, quando descreve Jericó, numa das suas obras, ele fala que se tratava de uma estrada deserta e perigosa. Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, que é o autor da Vulgata Latina, existem escritos de Jerônimo, que viveu no século IV depois de Cristo, dizendo que a estrada de Jerusalém para Jericó, até aquela época, era infestada de assaltantes. Então era um lugar extremamente perigoso, mas muito conhecido do doutor da lei. E aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e a Bíblia diz que ele foi assaltado. Salteadores vieram, despojaram seus bens, feriram-no, espancaram-no e o deixaram meio morto. Parar numa estrada como esta é extremamente complicado. Hoje nós sabemos da falta de segurança nas estradas brasileiras, e a recomendação da polícia é de que se você... Hoje em dia muita gente coloca pedra, coloca alguma coisa na estrada, e você ouve aquele barulhão e para ver se aconteceu alguma coisa. A orientação que é dada pela polícia rodoviária é que você não pare. Se não furou o pneu, não pare. Se o carro estiver andando, para você só parar mais distante
por uma questão de segurança. Então, quando o sacerdote e o levita não param para acudir aquele homem, estavam sendo razoáveis do ponto de vista humano, porque não se comprometiam, não comprometiam a sua própria segurança. Já viram ali um homem que parecia estar morto e já era sinal de que ali havia bandidos. Tinham todos os motivos para não parar. Mas não foram o próximo. Porque o próximo vai além dos motivos humanos. Porque amar ao próximo é ir além das comodidades. Porque amar ao próximo é estar comprometido com o céu e não com as coisas desta vida. É uma questão de renúncia. Mas aquele homem é a primeira personagem da parábola. Aquele homem é qualquer ser humano. Jesus quer ensinar quem é o próximo. E ele coloca um homem. Nós somos próximos de outro ser humano. Só seres humanos podem ser próximos um do outro. Há muitas pessoas hoje que trocam seres humanos por animais. Não temos nada contra ter animais domésticos. Nós mesmos temos uns passarinhos aqui. Vez ou outra vocês os ouvem cantando aqui. Não é pecado ter animais domésticos. Isso desenvolve a afetividade até da pessoa. Mas nós não podemos deixar de observar que o próximo é o ser humano. E que amar o próximo como a si mesmo é amar qualquer ser humano. A primeira personagem é qualquer homem, qualquer ser humano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E é por isso que muitos fazem uma aplicação, que entendo ser uma aplicação bem razoável desta parábola, ao mostrar que este homem que Jesus menciona tanto é qualquer ser humano, que tipologicamente simboliza a humanidade. Porque aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade que simboliza a presença de Deus. É a cidade que Deus escolheu para que se construísse o templo, onde ele estava presente no meio do povo. O templo foi construído em Jerusalém por escolha de Deus, e é no templo que Deus está presente. Estava presente. Então Jerusalém simboliza o lugar da presença de Deus. E aquele homem tinha saído de Jerusalém e estava descendo para Jericó. Jericó, ao contrário de Jerusalém, Jericó é a cidade maldita. Ela é a cidade amaldiçoada. Quando Josué conquistou Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, ele lançou uma maldição sobre aquela cidade. Nós encontramos ali em Josué, capítulo 6, versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então Josué lançou uma maldição sobre Jericó, e a Bíblia fez questão de dizer que Deus era com Josué. Portanto, Deus confirmou aquelas palavras de Josué. Jericó passou a ser uma cidade amaldiçoada. Ninguém levantou, reconstruiu Jericó, a não ser no tempo do rei Acabe, como uma demonstração de que no tempo do rei Acabe o temor a Deus estava escasso, o povo todo estava em apostasia espiritual. Houve alguém que se levantou para reconstruir Jericó.
É o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, que são os dias de Acabe, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, o seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, cumpriu-se a palavra de Josué. Quando Hiel, que era de Betel, reconstruiu Jerusalém, o seu primogênito morreu quando ele afundou e o seu mais novo morreu quando ele pôs as portas. Jericó mostrou ser a cidade maldita. Tanto é que Jesus foi a Jericó uma única vez no seu ministério. Quando ele curou o cego Bartimeu e um outro cego, cujo nome a Bíblia não dá, quando ele dormiu na casa de Zaqueu, foi uma única vez que ele esteve em Jericó, porque era uma cidade maldita. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó. Este homem é qualquer ser humano, porque qualquer ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, quando ele adquire a consciência, ele peca. E ele sai da presença de Deus e caminha para a maldição eterna, caminha para a perdição eterna. A ordem natural das coisas é fazer com que o homem esteja condenado à perdição. É que Deus quer que o homem se salve e dá a oportunidade do homem para se salvar. Mas se Deus não agisse, o homem estaria nesta situação. Então, quando Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, dizem esses estudiosos que fazem esta aplicação da parábola, fala de qualquer ser humano, porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos perdem a presença de Deus, saem de Jerusalém e vão para Jericó, para a maldição, para a condenação eterna. E nesta trajetória são alvo do adversário. Estão à mercê do adversário. Aquele homem foi assaltado. E os salteadores despojaram os seus bens e o espancaram e o deixaram meio morto. É isso que faz o homem no pecado. Destituído da glória de Deus, ele é alvo do adversário. O diabo e seus agentes atacam o ser humano. Retiram dele todos os seus bens, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Espanca o homem e o deixa meio morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas vejam bem que o homem está meio morto. Deus ainda dá uma chance para que a pessoa possa, pela graça de Deus, crer em Jesus. A chamada graça preveniente. Deus dá uma real oportunidade para que todos quantos queiram venham a ser salvos. Então, nesta aplicação da parábola, nós vemos que este homem é qualquer pessoa, porque todos pecaram, todos saíram da presença de Deus, todos estão caminhando para a condenação eterna, e todos são atacados pelo adversário, que é o príncipe deste mundo, que a todos despoja dos bens espirituais, e a todos espanca, e a todos impõe a morte. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que o diabo tem um império da morte, que não é total, não é irreversível. Aquele homem estava meio morto. Mas, depois do homem,
e dos salteadores, que representam aí o adversário que domina sobre o mundo, vem o sacerdote. O sacerdote, ele é alguém que estava vindo de Jerusalém. O texto diz que ele também descia, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote. O sacerdote vinha de Jerusalém. Quem sabe ele tinha acabado de oficiar no templo. Era da turma que servia a metade de um mês. Nós tínhamos 24 turmas sacerdotais, 12 meses no ano, cada turma servia metade de um mês. Quem sabe ele tinha vindo do próprio serviço do templo. Quem sabe ele não oficiou, mas tinha ido ao templo para adorar a Deus, para exercer alguma função, para prestar contas de algum trabalho que tinha feito junto à liderança. O fato é que ele vinha de Jerusalém também e estava indo para Jericó. E ao ver aquele homem, ele simplesmente passa de largo. Como sacerdote, ele jamais poderia ter aquela atitude. Isto porque o sacerdote, ele é antes de tudo alguém que representa o povo diante de Deus. O sacerdote, ele levava os sacrifícios diante de Deus, os sacrifícios trazidos pelo povo. O sacerdote era uma pessoa que representava o povo diante de Deus. Era alguém que se colocava no lugar do povo diante de Deus. Então, alguém que deveria se compadecer do outro. Ele só era sacerdote porque ele tinha que se compadecer do pecador, do povo. Quando a pessoa ia levar um sacrifício e colocava a mão sobre o animal, confessava a sua culpa. E aí o sacerdote, assumindo o lugar daquele pecador, levava a vítima para o altar e ali oferecia o sacrifício a Deus. Era alguém que, por função, ele tinha que ser compassivo. Arão, ele foi escolhido para ser sumo sacerdote, e todos os sacerdotes eram filhos de Arão. Por quê? Porque ele se compadeceu do povo no episódio do bezerro de ouro. E conclamou o povo a se humilhar diante de Deus. É o que você vê lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Arão havia dito para o povo se despir, se humilhar diante de Deus. E é por isso que Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, porque ele se compadeceu do povo. E mais, o sacerdote era uma pessoa que, para sacrificar para os israelitas, ele tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados. No dia da expiação, isso ficava muito claro. O sumo sacerdote primeiro fazia os sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois fazer pelos pecados do povo. O sumo sacerdote, ele assumia a sua fraqueza, ele assumia a sua imperfeição, ele assumia a sua pequenez. E por isso o sacerdote jamais poderia passar de largo ao ver uma pessoa moribunda, ferida, necessitada. O sacerdote era uma pessoa que tinha de ter compaixão,
Mas aquele sacerdote era insensível. Apesar da sua posição, apesar da razão da sua existência. É verdade que ele tinha uma desculpa. Aquele homem estava ali estirado, deitado no chão, sangrando, ferido, não dando sinal de vida. E o sacerdote poderia dizer: olha, eu sou sacerdote. E está escrito lá em Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos. Este homem está morto, eu não posso tocá-lo, eu sou sacerdote. Mas ele não sabia se ele estava morto. Ele não se aproximou dele para saber se estava morto. Ele imediatamente passou de largo. E tinha uma outra justificativa. A estrada é perigosa. Os salteadores já atacaram este. Aqui tem ladrão, deixa eu ir embora. Eram justificativas religiosas, práticas. Mas aquele sacerdote não era próximo. Não cumpria o grande mandamento da lei, que era amar o próximo. Eu só posso amar o próximo se eu for o próximo dele. Mas vem a terceira personagem. A quarta, né? Se a gente contar os salteadores, a quarta personagem é o levita. O levita era o descendente da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, embora só fossem sacerdotes os filhos de Arão. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Esse levita também vinha de Jerusalém, porque o texto diz: e de igual modo também o levita. De igual modo, e do mesmo modo o sacerdote. Ocasionalmente descia também um levita. Talvez ele tivesse ajudado ali no templo, no serviço do templo. Talvez ajudado até aquele sacerdote que lhe havia antecedido ali na estrada. O levita era uma pessoa que não tinha patrimônio. O levita era uma pessoa que não tinha profissão. O levita era uma pessoa que dependia das outras tribos de Israel para subsistir, porque a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança na partilha da terra, porque a sua herança, disse Deus, era o Senhor. Os levitas haviam ficado do lado do Senhor no episódio do registro do bezerro de ouro. Nenhum levita havia adorado o bezerro de ouro, e por causa disso, Deus o escolheu para ser a sua tribo no meio do povo de Israel. Os levitas, eles eram do Senhor. Viviam para o Senhor. E deveriam ser compassivos. Aquele homem, ele estava ali dependendo de ajuda. E o levita era uma pessoa que só sobreviveu por causa dos outros. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. O levita dependia dos outros, até quando houvesse uma celebração, e aqui em Deuteronômio 12 está falando de quando as pessoas fossem a Jerusalém para adorar a Deus,
Depois da adoração, poderiam comer, comemorar, celebrar, fazer festa por estar na presença de Deus. Deveriam convidar o levita para participar com eles. Porque o levita não tinha salário, o levita não tinha comida, o levita não tinha terra, ele não podia produzir nada, ele vivia para Deus. E, portanto, nas celebrações ele tinha que ser convidado. Então o levita era alguém que sabia que dependia dos outros para sobreviver. Ele sabia que se ninguém tivesse compaixão deles, não desse os dízimos, não os convidasse às festividades, não lhes desse a sobra da colheita, eles morreriam de fome. Era alguém que dependia da compaixão alheia para sobreviver. Portanto, era alguém que sabia, ou deveria saber, que era necessário se compadecer do outro, que era preciso ajudar o outro, considerar o outro, buscar o bem do outro. Porque era alguém que só sobrevivia por causa da compaixão que os outros tinham com ele. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa cuja vida estava dependendo da solidariedade dos outros, o levita passou de largo. E ele teria uma desculpa também. É que lá em Números, capítulo 19, é dito o seguinte, versículo 13. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, estará nele ainda a sua imundície. Ele era levita, ele trabalhava nas coisas de Deus, estava saindo de Jerusalém. Se este homem estiver morto, eu não posso tocá-lo, porque se eu o tocar, eu ficarei imundo 7 dias. Terão que aspergir sobre mim a água da separação. Eu não poderei trabalhar na casa de Deus. Além da desculpa de que a estrada é perigosa e os ladrões já estão por aqui. Bem razoável. Mas o levita não se fez próximo daquele homem. Por causa destas razões todas. O impediam de ser próximo. O impediam de cumprir o segundo grande mandamento. O impediam de herdar a vida eterna. Mas vem aí a quinta personagem. A quinta personagem, Jesus diz que é um samaritano. Por que Jesus escolhe a figura do samaritano? É para não deixar dúvida de que o próximo é qualquer pessoa. Não é para ter dúvida nenhuma. O próximo era qualquer pessoa. Existia uma pessoa pior do que o samaritano? Não, não existia. Os samaritanos têm a sua origem prevista nas Escrituras lá, registrada, né? Não prevista, registrada nas Escrituras, lá em 1 Reis, capítulo 17. Quem eram os samaritanos? Eram os descendentes daqueles povos que foram trazidos pelos assírios para ocupar a região do Reino do Norte. O reino das 10 tribos, que foi destruído. E o rei da Assíria levou cativos os israelitas e, no lugar, trouxe povos de outras nações. E esses povos foram habitar nas cidades que eram antigamente do Reino do Norte. E a Bíblia diz que Deus mandou leões para os matar. E eles, entendendo que deveriam adorar a Deus por causa disso, pedem ao rei da Síria que mandem sacerdotes para ensinar para eles os costumes do Deus de Israel. E eles passam a adorar ao Deus de Israel
e aos seus deuses. Isto já trouxe um problema sério entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos consideravam que Deus era apenas mais uma divindade. Eles eram idólatras. Como se não bastasse esse problema já sério, que impedia uma comunhão entre judeus e samaritanos, a história conta que os samaritanos sempre foram inimigos dos judeus. No livro de Esdras, no livro de Neemias, nós vemos como os samaritanos tentaram impedir tanto a reconstrução do templo quanto a reconstrução de Jerusalém. Nós vemos na história como os samaritanos tentaram a destruição dos judeus por várias oportunidades. Chegaram a construir um templo rival ao templo de Jerusalém, lá no Monte Gerizim. É por isso que a mulher samaritana pergunta para Jesus, onde devo adorar, se aqui ou em Jerusalém? Porque os samaritanos chegaram a construir um templo rival que foi destruído depois. Os samaritanos não receberam bem nem a Jesus. O texto bíblico nos mostra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quando ia a Jerusalém. Até Jesus foi hostilizado pelos samaritanos. Eram inimigos dos judeus. Mas Jesus põe um samaritano aqui na estrada de Jerusalém para Jericó. É interessante ver que a Bíblia diz que o samaritano ele não descia de Jerusalém para Jericó. O texto diz que ele ia de viagem. Isso é interessante. É um dado secundário da parábola, mas é interessante. Ninguém é próximo de alguém se não for um viajante, se não for um peregrino nesta terra, se não estiver preso às coisas desta vida. O sacerdote e o levita, eles desciam de Jerusalém para Jericó, eles estavam presos a convenções, a rituais, a coisas humanas. O samaritano não. Ali, ele não veio de Jerusalém porque ele não podia adorar em Jerusalém. Ele era samaritano. Ele também não estava indo para Jericó, porque Jericó também era uma cidade judia. Ele estava de viagem. Ele estava desprendido do ambiente. Mas ele bem sabia que aquela estrada era perigosa. Mas quando ele viu aquele homem meio morto, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. O samaritano, ele tinha vários motivos para passar de largo. O primeiro motivo é que aquele cidadão certamente era um judeu. E os judeus eram inimigos dos samaritanos. Então, ele era um inimigo. Segundo, se ele chegasse e tocasse o morto, ele seria, pelos padrões judaicos, imundo. Ele não era preso à lei judia, ele era samaritano, ele não estava sob a lei judaica. Mas o fato dele estar com uma pessoa morta, tocá-la, complicaria a sua situação, porque ele estava em território judaico. Então aquele homem era uma complicação a mais para o samaritano. Terceiro, havia ladrões ali. E ele, sendo samaritano, ele podia ser tratado de forma mais cruel pelos salteadores do que foi aquele homem. Porque, além de tudo, ele seria samaritano. É mais ou menos como acontece hoje.
Quando um policial é assaltado, não se pode descobrir que ele é um policial. Porque se ele for descoberto como policial, ele certamente será morto. Ele é tratado de uma forma mais cruel pelos bandidos por ser policial. É o que aconteceria com aquele samaritano. Ele seria tratado de forma ainda mais cruel. Ele tinha, portanto, mais motivos do que o sacerdote levita para passar de largo. Mas a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E é aqui, irmãos, que está o fator que nos identifica como próximo. O próximo é aquele que sente íntima compaixão pelo outro. Eu só serei próximo de alguém se eu tiver íntima compaixão por ele. E esta íntima compaixão nada mais é do que o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós só vamos herdar a vida eterna se nós formos participantes da natureza divina. E a Bíblia diz que Deus é amor. Se você tiver o amor de Deus, se você for realmente salvo e o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo, você tem íntima compaixão por qualquer pessoa, seja ela quem for. Aquele homem sabia que aquele moribundo era um judeu, portanto seu inimigo. Sabia que se tocasse um morto, passaria apuros, porque estava em território judaico sendo um samaritano. Sabia que se os salteadores o apanhassem, sofreria mais do que aquele homem, por ser samaritano. Mas mesmo assim ele parou, desceu da sua cavalgadura para acudir aquele homem, porque foi movido de íntima compaixão. Algo que vem de dentro para fora. Só um nascido de novo, só alguém que creu em Cristo e que teve o amor de Deus derramado no seu coração, se fará próximo do outro. Porque é alguém que ama a Deus. E ama a Deus porque, como diz o apóstolo João, Deus nos amou primeiro. Eu reconheço o amor de Deus por mim, mandando Cristo morrer no meu lugar. Creio em Cristo. E crendo em Cristo, eu tenho perdoados os meus pecados e o amor de Deus é derramado em meu coração. É o que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Herdar a vida eterna exige de nós que amemos a Deus e amemos ao próximo. Só podemos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. E quando amamos a Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração e nós amamos o próximo, não nos importando com os riscos e as consequências do nosso amor. Porque não queremos agradar aos homens, queremos agradar a Deus. Aquele homem desce da cavalgadura e se aproxima do moribundo. Veja bem que ele não toca o moribundo, ele se aproxima dele. E o samaritano, naquela aplicação que nós falamos aqui, de que o homem é qualquer, que o homem ali da parábola, o moribundo, ele é qualquer ser humano,
que desce de Jerusalém para Jericó, nós vemos que o samaritano que vem de viagem, o samaritano simboliza a Cristo nesta aplicação e a igreja que continua a obra de Cristo, que é o corpo de Cristo. E Jesus nunca deixou de cumprir a lei. Aquele samaritano, sendo samaritano, não precisando cumprir a lei, ele se aproxima do homem, sem tocá-lo, mas nota que o homem está vivo. E aí então toca o homem. E aí então pega azeite e vinho e ata as feridas do homem. Foi o que Jesus fez conosco. Ele veio a este mundo. Ele não desceu de Jerusalém para Jericó. Ele veio a este mundo. Se fez homem. Cumpriu a lei. Veio ao encontro do homem que estava meio morto, para lhe dar vida. O azeite simbolizando o Espírito Santo. O vinho simbolizando o sangue de Cristo. Nesta aplicação, que é bem razoável, por isso dela estamos a falar. Mas a verdade é que o azeite e o vinho representam o remédio, o cuidado, os primeiros socorros, que demonstram o comprometimento com o outro. Não precisamos extrair verdades espirituais do azeite e do vinho. Mas a verdade é que Jesus veio e nos resgatou. Colocou sobre os seus ombros, colocou na cavalgadura e foi até a estalagem. E lá terminou o serviço. A Bíblia diz, cuidou dele. Ele fez os primeiros socorros ali, para que o homem não morresse, e levou para um lugar seguro. E nesse lugar seguro, continuou o tratamento, completou o cuidado dele. Porque o amor é total. O amor não se preocupa apenas em evitar o pior. Não, o amor se preocupa em restaurar. É um compromisso de restaurar aquele outro, aquela vida, tirá-lo definitivamente da situação de necessidade. E nesta aplicação, Cristo leva o pecador para a igreja. A estalagem é a igreja, o seu corpo, onde ele é cuidado ali, onde estão ali os dons ministeriais, espirituais e assistenciais, onde se permite o crescimento espiritual. Mas aí então ele deixa chama o dono da estalagem, lhe dá 2 dinheiros e diz, olha, mais, se gastar mais, pode gastar que na volta, eu vou voltar e vou trazer. Nessa aplicação, fala de Jesus entregando a igreja, o crente aos cuidados na igreja, aos cuidados do Espírito Santo. Dá os 2 dinheiros. Os 2 dinheiros são todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E diz que vai voltar. E ainda dará mais. Que aí é o galardão que está com ele. Está a aplicação. Mas o importante e a lição que Jesus quer dar é que o próximo é todo aquele que se compromete com o outro. É todo aquele que considera o outro, não importando quem seja o outro. O samaritano, ele tinha todos os motivos da vida para não se comprometer com aquele homem. Mas ele foi movido de íntima compaixão. Ele não podia deixar aquele homem, porque ele era o próximo. Ele era o próximo, aquele homem era o próximo dele. E quem ama o próximo, nunca deixa o próximo à mercê das circunstâncias da vida. Para herdar a vida eterna, Jesus disse, é preciso ser o próximo. E o próximo, ele ensinou para o doutor da lei, é qualquer um. Não temos desculpa para dizer, será que aquele é meu próximo? Não temos desculpa para não parar na beira do caminho, não deitar azeite e vinho e cuidar daquele que precisa ser cuidado. Comprometer-se com o pleno restabelecimento
do outro. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Porque quem pode, diz João, dizer que ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que vê? Todos são próximos. E nós precisamos ser próximos de todos. Se é que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Amém?